Vamos lá para o Morumbis. Vamos chamar o Paulo Andrade de volta. Ele já está ao lado do Fernando Praz e do Serginho Xavier Filho, para falar de um jogo que vai ficar marcado, evidentemente, por uma discussão em torno da arbitragem, jogo parado um tempão, a ida ao VAR. A gente vai ter que esperar o áudio para entender, né, Paulo? A dúvida que o PC levantou, a gente vai estar com o PC daqui a pouco, se o que foi marcado foi uma nova fase ofensiva, né, e por isso ele não considerou a falta, enfim. Vamos tentar entender o que aconteceu, mas teve outros minutos de jogo aí para a gente avaliar, né? E tentar entender como é que o São Paulo levou a melhor sobre o Grêmio. Sejam bem-vindos ao Troca. Obrigado, Barreto. Boa noite a Jéssica, ao Alex, a todos ligados no Sport TV. Pois é, teve bastante coisa. Foi um jogo com muitas histórias dentro de uma história, mas com dois times e estratégias bem definidas, né? O São Paulo, apoiado por seu torcedor, tentando tomar a iniciativa do jogo, tentando trabalhar a bola, trocando muitos passes, e o Grêmio ali postadinho e apostando mais nas saídas rápidas de contra-ataques, né, Praz? Paulo, boa noite, pessoal do estúdio, pessoal que está em casa. Os passes, aquela hora, no momento de transição, mostraram os passes completos, né? Isso já mostrava muito do jogo. O São Paulo tentou ter o controle do jogo, começou com esse lance aí, com 10 segundos, sei lá quantos segundos de jogo tinha. Depois o André teve mais duas chances. O São Paulo sempre dominando o jogo através da posse de bola no campo de ataque do Grêmio, no campo de defesa do Grêmio. O Grêmio teve uma chance no primeiro tempo, ocasionada por um erro do São Paulo, né, num escanteio a favor do São Paulo, em que o Pablo Maia erra e sai o gol. E no segundo tempo, o panorama foi mais ou menos o mesmo, né? O Grêmio teve uma chance aí, assim, criada por mérito dentro da estratégia de jogo, com o Marlon, né? Que o Rafael fez uma baita defesa. E depois, no fim do jogo, no abafa, com os dois zagueiros na área, o Grêmio chegou de novo. Mas, assim, em termos de estratégia, duas bem definidas. Na minha opinião, a do São Paulo, na execução, muito superior do Grêmio. E aí, boa noite também aos companheiros do estúdio, quem está em casa. Se a gente pensar nas estratégias, né, o Grêmio colocando jogadores velozes, o São Paulo tentando ficar com a bola, dominar o jogo, obviamente, né, a intenção do Grêmio não era ter tão poucas chances, mas o Grêmio, existe aquela frase, né, jogou por uma bola. Hoje o Grêmio jogou por 3 bolas, né, porque foi o lance do gol no primeiro tempo, do Aravena, depois aquela arrancada do Amuso, e por fim, aquela última bola que o Wagner Leonardo tirou do pé do coitado do Bright White, né, que poderia ter recebido a única bola limpa no jogo, e aí tiraram dele, ele não conseguiu ter a chance de empatar o jogo. O Grêmio, quando começa o segundo tempo, parece que está muito acomodado naquela situação. Daqui a pouquinho vai aparecer o contra-ataque. E o São Paulo foi pressionando, 3 minutos já tinha empatado. O Zubeldia fez de tudo. Ele foi trocando todas as possibilidades. Ele não tinha muitas possibilidades no banco para valer, assim, jogadores que poderiam mudar o jogo, né? E ele foi usando, e no final das contas, mesmo sem tanto brilho, tanta eficiência, o São Paulo consegue, né? O gol de empate é um gol de volume, né? O São Paulo já estava bem postado ali no campo do Grêmio. Depois tem um grande pacote de trocas, né? Tem umas 6 trocas, se a gente contar as do Grêmio e as do São Paulo. E nesse pacote o São Paulo sai melhor. O São Paulo continua com o menino, o Luca, certamente vai estar com o tornozelo bem inchado agora, mas ele continuou na raça. O Grêmio coloca o Amuso, que teve uma única arrancada, e foi essa que a gente está vendo. Ele toca para o Marlon, e o Marlon, com a perna esquerda, né, não consegue tocar, mas olha, grande defesa do Rafael, tem que deixar claro. E aí, claro que a gente vai ter o grande gol da polêmica, né? Aí vamos deixar para o PC, porque acho que tem 2 polêmicas ali, né? A bola na área, né, a cabeçada ali do Arboleda, e a própria queda do Luciano, né? Pessoalmente, eu não marcaria nenhuma das duas. Eu acho que o lance do Arboleda é um lance legal, mas é a minha opinião. E acho que o lance do Luciano tem o toque do Camilo, e o Luciano desaba no chão. Eu não marcaria nenhuma delas. E, de uma certa forma, o VAR tentou pelo menos botar para reflexão o juiz, né? E aí ele dá o pênalti.
E quando o jogo recomeça, tem bastante tempo, né? Tem praticamente 15 minutos com os acréscimos, etc. Tem bastante coisa. E o Grêmio não consegue jogar, né? O Grêmio não consegue nenhum tipo de articulação. O São Paulo vai mastigando um pouco o jogo, vai levando, até tem alguma chance de contra-ataque, acaba não usando. E tem, como sempre, né? O futebol é muito generoso, mesmo quando você não está bem, ele te dá uma chance. E ele deu uma chance para o Grêmio, e aí o Wagner Leonardo se antecipou ao Bright White. E saiu a defesa bastante fácil ali do Rafael. E no final foi assim, né? O Grêmio chegando no abafo, e esse é o lance citado, um dos lances citados pelo Serginho, como o Wagner Leonardo, ele vai se antecipar ao Bright White e toca fraco, porque ele vem já meio desequilibrado. E assim, com a perna ruim, né? Ele vai e é um zagueiro, né? Então, isso. assim, e vinha um atacante por trás dele que parecia estar muito mais inteiro, né? Seria o mais indicado para finalizar, até por ser também o artilheiro do Grêmio. Faltou ali a comunicação e o Grêmio perdeu na bola final do jogo a chance de empatar nesse lance, Barreto. Seria mais um artilheiro a marcar, né? Um dinamarquês. Eu não sei se o Wagner Leonardo teria condição de entender que o Bright White estava mais. Não, foi uma jogada de sufoco ali, uma bola que o Camilo levantou, veio o desvio de cabeça, aí entra todo mundo ali no abafa tentando fazer, né? No desespero, né? Claro que o Bright White fica desesperado. Olha, eu sou o atacante, você é zagueiro e entrou na bola antes de mim. A bola chegaria muito boa para o Bright White, mas ele se comunica e realmente tem algum reflexo dentro do campo que ele fez com que o Wagner Leonardo tomasse essa decisão, né? Já tá na Você bola. pode ver que ele sai de trás, né, o Bright White. Então ele está olhando a bola, não dá tempo. Realmente o lance pro Wagner Leonardo é bem rápido. Ele estaria mais inteiro, né, na jogada. Mas ali não tem como saber, né? Eu acho que não. Acho que não tem muito. No pênalti eu tô com o Serginho, tá? Eu não marcaria nenhuma das duas, mas, claro, o PC vai mostrar o lance, vai tentar nos ajudar a entender. Por enquanto eu tô com essa sensação de que não tinha nada para marcar naquela jogada ali. Mas, enfim, nós vamos ter o PC no momento adequado para tentar entender isso aí. Nós temos visto marcações nas últimas rodadas onde o árbitro adota uma postura de que se o toque não é suficiente para ser faltoso, então não marca o pênalti, né? Pelo menos eu tenho entendido dessa maneira a interpretação. O que me incomoda é que é o seguinte, a falta no futebol ela tem que ser marcada dentro e fora da área. Os árbitros brasileiros estão tentando implementar um modelo que já é comum, por exemplo, nos Jogos da Libertadores, na Europa também é assim, de não marcar faltinha. Eu tenho dificuldade com esses termos. Para mim não existe faltinha nem faltão, existe falta. E se foi falta tem que marcar. Mas enfim, vamos lá. Estão querendo fazer uma gradação diferente. Tá bom. Só vai ser falta se der um chegadão. Mas dentro da área não. Dentro da área qualquer esbarrão vira pênalti. Aí você tem o jogo sendo jogado de maneiras diferentes, né, em áreas diferentes, né? Quer dizer, nas duas grandes áreas. E o critério que a gente nunca consegue compreender, né? Esse é o problema. Vamos deixar isso para o PC. O São Paulo vence e recupera um pouquinho de confiança também, está bem na Libertadores. Sim. Né? Passou bem de fase pela Libertadores. Com uma campanha até curiosa, né? O São Paulo ganha fora de casa e empata em casa. E no Brasileiro tem um excesso de empates aí que... Né? De falta de vitórias, vamos dizer mesmo. São Paulo melhorando. E hoje acho que o Grêmio também melhorou, né amigos? Se for ver, né, para Serginho, Paulo, nesse sentido até de sustentação, tática. Tem coisa, lógico, para evoluir, mas parece que ele deu uma recuperada já, pelo menos nesse jogo, num jogo difícil, né? E tem um jogo difícil também, né, que promete ser difícil, com muitas emoções, contra o CSA na terça-feira. Tem de reverter, perdeu na ida e a Copa do Brasil, o Grêmio copeiro que né, vai investir tudo que pode na Copa do Brasil, mas precisa eliminar o CSA no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Deixa boa impressão para essa sequência, mesmo perdendo? Assim, eu acho que esse jogo de hoje não vai servir muito de parâmetro para o jogo contra da Copa do Brasil, porque é outra dinâmica. Vai ser um jogo que, o contrário, em que o Grêmio vai ter a bola, em que o Grêmio vai ter que produzir, não vai jogar em velocidade, não vai jogar em transição, vai precisar de qualidade de bola, de toque de bola. Óbvio que hoje não era essa a proposta, por isso que o Grêmio não teve. Mas eu acredito que no jogo contra o CSA, o Grêmio vai ter uma proposta totalmente diferente. E o Grêmio que hoje não pôde contar com o Kiki Oliveira, um cara que faz falta, tem sido assim, um bom jogador mesmo nas malas, como a gente costuma dizer, mesmo quando o Grêmio vai mal, o Kiki Oliveira vem bem. E do lado do São Paulo também uma lesão do Ferreirinha, que vinha muito bem também, né, o terceiro dos artilheiros do São Paulo do ano,
que deve afastá-lo até a Copa do Mundo de Clubes, só deve retornar ao São Paulo depois da Copa do Mundo de Clubes, os times também Fora se o esforçando Lucas, né? com 3 competições cada um para disputar, né? E fora o Lucas, né? Que se você pensar nos jogadores do São Paulo que existem para desestabilizar a defesa adversária de jeito diferente, né? O Ferreira com a bola grudadinha no pé e o Lucas não. O Lucas até ele sabe driblar também com a bola colada, mas ele tem a velocidade muito forte, né? Esses jogadores não estão à disposição e até por isso essa vitória do São Paulo precisa ser valorizada, né? Porque é um Sim. São Paulo todo meio quebrado, cansado e consegue os 3 pontos, consegue dormir bem longe da zona de rebaixamento, né? Não em pontos. Em pontos está todo mundo muito próximo ainda, mas em posições está longe. Com certeza. E a gente sabe, né, Barreto, time pesado como é o Grêmio, time grande, quando está ali na região da zona do rebaixamento, costuma ser mais dolorido e mais difícil de sair. A grandeza nesse momento vira âncora, né? Parece que puxa para baixo. E entre as ausências a gente tem que registrar também o Mano Menezes, né? Fora do jogo por uma tragédia familiar. Queria manifestar aqui a nossa solidariedade, né? O nosso apoio ao Mano, à família. Enfim, é uma história muito triste, né? 2 enteados da filha do Mano Menezes estavam num carro, num aplicativo de caronas. Né? Isso. Uhum. E aí esse carro sofreu um acidente. As 2 pessoas que iam à frente não tiveram nada. Sobreviveram. Quer dizer, não tiveram nada, sobreviveram, estão machucados. Mas as 3 pessoas que estavam atrás, e aí estavam os 2... Estavam a caminho de Santa Maria. Um rapaz de 16 anos e uma menina de 9, se eu guardei bem as idades. Né? Estavam a caminho de Santa Maria. A caminho de Santa Maria. Perderam a vida Uma tristeza, nesse acidente. É realmente uma tragédia, né? Que o Mano está enfrentando aí na vida pessoal. A gente deseja toda a força a ele para se recuperar. E evidentemente não era para estar no jogo de hoje, né? Foi liberado pelo Grêmio para acompanhar a família. Um Mano que ainda não... Nesse modelo aí de assumir um time, né, com o campeonato em andamento, com o jogo todo meio de semana, todo fim de semana, ainda não conseguiu. Né? Ele está tentando encaixar, né, o time, mas com muita dificuldade, porque não tem tempo para treinar. Hoje a postura do Grêmio já teve mais a ver, eu acho, com o que o Mano quer, um time mais comedido para sair no contra-ataque. A estratégia que dentro do que o Grêmio queria até funcionou, porque conseguiu um gol, só que pelos problemas defensivos que o Grêmio tem, acabou tomando a virada. O Grêmio toma gol em todos os jogos. Essa é a grande missão do Mano Menezes nesse momento, estancar essa sangria que o Grêmio tem defensiva. Vai ser difícil tendo jogo a cada 2, 3 dias, né? Bom, nós temos o auxiliar do Grêmio, né? Que comandou o time hoje no lugar do Mano, falando em entrevista coletiva. Então, eu vou aproveitar, vou me despedir da nossa equipe. Paulo, Serginho, Praz, abraço para vocês.